Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu quero ler do verso 34 até o versículo de número 44. Marcos 6, 34 a 44. Como nós temos feito nesses últimos domingos, nós temos trabalhado com temas diversos e conversado sobre alguns assuntos. Então, hoje a gente vai também continuar, antes de retornarmos em breve com algum estudo de algum livro específico da Bíblia. E sendo assim, eu queria que você também participasse, comentasse, tivesse não só ouvindo, mas também compartilhando aí o que Deus tem posto ao seu coração em relação ao texto. Marcos 6, 34 em diante, diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. E aí? Eu queria que hoje nós pudéssemos conversar um pouco sobre o cuidado de Cristo com as pessoas, o cuidado de Cristo com o povo que nele crê, e ao mesmo tempo que nós pudéssemos refletir sobre o cuidado que nós, enquanto igreja, precisamos também ter com as pessoas. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Redentor, nós vemos ele como a figura do pastor, o pastor que cuida daqueles que estão à sua volta. A imagem que nós temos de Jesus é a imagem do Supremo Pastor. Inclusive, ele disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olhando para a pessoa de Jesus, nós vemos a responsabilidade também da igreja, enquanto serva de Cristo, de também cuidar das pessoas. Esse é o papel importante dentro dessa imagem da figura pastoral, a figura de Jesus como esse supremo pastor. Então a gente vai conversar um pouco, baseado no texto que a gente acabou de ler, sobre a importância de vivermos isso, não só entendermos, mas também vivermos isso no cuidado com todos aqueles que estão à nossa volta, visto que Jesus é o nosso supremo pastor e é quem cuida de nós e nos ensina, assim como ele também, a cuidarmos das pessoas. No Oriente, as atividades dos pastores eram muito claras, porque a gente sabe que quando a gente fala que Jesus é o pastor, e quando a gente fala do pastor Alex, por exemplo, como pastor, ordenado, a palavra pastor, ela vem da metáfora da função de um pastor do Oriente Médio. Eu sou um pastor que cuido de ovelhas, mas não significa que ninguém aqui sai pela rua, A gente sabe que é uma metáfora, ou seja, o pastor cuida de pessoas, mas para refletir sobre o cuidado, o que nós temos como parâmetro é a profissão do pastor do Oriente Médio. O pastor, ele tinha algumas ações que eram importantes serem feitas. Alguém lembra de alguma aqui que um pastor precisa fazer? Pastor do Oriente Médio, pastor de ovelhas mesmo. Pode ser até um pastor não só no Oriente Médio hoje, mas em qualquer lugar do mundo. Mas não vamos levar em conta as tecnologias do tempo presente, tá bom? Porque hoje mudou tanta coisa no cuidado com o próprio
com a própria criação, até na lavoura, né? Como se cuidava da lavoura lá no primeiro século, e como a gente cuida da lavoura hoje no século XXI, tem muita tecnologia que é totalmente diferente, né? Hoje tem maquinário, tem drones para você, hoje tem outra tecnologia, então quero que vocês voltem lá no século I. O que um pastor fazia com ovelhas? Como é que é? Levava para comer. Beleza, já temos duas coisas já. Levava para comer, então era preciso diariamente tirar as ovelhas do curral, as ovelhas ficavam no curral, levava para o campo para que elas pudessem comer. Nesse processo de levar as ovelhas para comer, às vezes tinha que andar bastante. Por que precisava andar bastante? Porque não tinha os produtos que o GEL vende, por exemplo, fertilizantes para poder ter, porque hoje em dia você vai lá, você aduba a terra, você põe fertilizante, aí está sempre tudo verdinho, belezinha. Naquela época não tinha esses produtos todos, então se um lugar secava, você tinha que levar em outro, se comia tudo daquele lugar, você tinha que levar para outro, não dava para você ir numa, como é que é o nome aqui que o pessoal chama, agropecuária? Aquelas lojinhas, hã? É agropecuária, aquelas lojinhas que a gente tem aqui na Mojimirim de comprar, comprar farelo, essas coisas. Naquela época não tinha, sempre eu vou ali na lojinha do farelo, da agropecuária de Israel. Agropecuária, não tinha, você tinha que sair com as ovelhas, você tinha que andar às vezes quilômetros para encontrar um local que fosse possível comer e beber. Não tinha encanamento, então você não tinha água em qualquer lugar, não era só abrir uma torneira. Se você vai levar a ovelha para tomar água, você tinha que levar até o riacho, às vezes o riacho estava longe. Só que você não podia ficar o tempo inteiro lá, porque todo mundo ia levar suas ovelhas para lá, os animais selvagens iam beber do mesmo rio, então era perigoso, você não podia ficar perto do lugar de perigo, porque você estaria muito exposto. Olha quantas coisas que são presentes, que são coisas daquele tempo, porque hoje você põe um muro, hoje você cerca, hoje você põe arame farpado, você faz seu próprio lago, né, tem todo, mas naquela época você tinha que levar. Então o segundo ponto que foi colocado, além da alimentação, de dar o de comer, o pastor precisava guiar essas ovelhas no caminho de ida, no caminho de volta, todos os dias. Precisava levar. Tinha dias que às vezes pegava uma chuva, aí às vezes não dava para voltar, tinha algum imprevisto, tinha que dormir no meio do campo, porque a gente sabe que imprevistos sempre acontecem, né? Então os pastores tinham que levar as ovelhas para alimentar e tinha também que guiá-las pelo caminho. O que mais? Boa, Geel. Cuidar da ovelha se ela machucar. No caminho, a ovelha podia pisar num buraco e quebrar uma pata. Ou ela podia estar um pouco mais vulnerável e ter alguma doença. Se hoje, com tanta tecnologia, vacinas, cuidado, o gado fica doente, imagine naquela época que não havia nenhuma vacina de prevenção. Elas adoeciam. E o pastor tinha que fazer o quê? Quebrou a pata, vamos colocar alguma coisa, vamos amarrar. Consegue continuar andando, dependendo da doença que tiver? Não consegue andar. Não consegue andar, o que faz? Carrega, põe nas costas. Mas se 3 se machuca, põe 3 nas costas, se vira. Ô, gente, não devia ser fácil não, né? Na hora que a gente para um pouco para criar a imagem de como que devia ser a rotina, não devia ser fácil. Se muitas estão machucadas ou doentes, não tinha como voltar, ia ter que ficar ali até ela sarar, até ela curar. Ou então morrer. Porque muitas vezes, nesse cuidado, dependendo da doença que a ovelha tinha, ela não sobrevivia. Então ele tinha que cuidar, curar as feridas, voltar para buscar se alguma se dispersou. Às vezes ele chegou no lugar, olha, a gente vai comer aqui então, deixar elas comer, aí ele conta, fala, nossa, aquela bendita se perdeu de novo. Aí tinha que voltar atrás para ver para onde ficou, curar as doentes e curar as feridas. E aí eu acabei falando já de encontrar e salvar as perdidas aqui, né? Aquelas que caíram em armadilhas, que acabaram sofrendo. Mais alguma coisa, será?
Beleza, proteger de animais selvagens. Como estava num campo aberto, você tem os lobos, você tem outros animais que estão famintos, que viviam da caça, né? Predadores, que quando via os rebanhos, viam ali uma possibilidade de saciar sua fome. E os pastores precisavam proteger as suas ovelhas desses ataques, para não perder o seu rebanho. Então ele estava exposto a situações de perigo, né, o tempo todo. Mas era um dever do pastor cuidar das ovelhas para que elas não fossem atacadas, para que ela não ficasse para trás e ficasse mais vulnerável, porque quanto mais distante do grupo, mais fácil é a presa sofrer o ataque, né? É mais fácil para o predador conseguir cercá-la e assim atacá-la. Então o pastor devia defender do ataque dos inimigos. Essa era a função do pastor naquele tempo em relação às ovelhas. Pastor presente com as ovelhas, né, que é o que é importante nesse cuidado. Uma vez eu estava lendo sobre a cultura em relação ao cuidado com as ovelhas, e eu achei muito interessante que o texto estava explicando como é que se dava a substituição do pastor das ovelhas. Porque a ovelha, ela se identifica com a voz do pastor, né? Por isso que tem aqueles versículos que falam, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Porque diferente, por exemplo, de bois, o boi não reconhece a voz, o boi você toca, né? Você vai por trás, né? Você vai cercando e ele vai fugindo. A ovelha é diferente, a ovelha você não faz esse processo, a ovelha você vai chamando e ela vai vindo. Tanto que quando você vê a imagem, o pastor geralmente está na frente, as ovelhas estão atrás. Porque ele não precisa tocar as ovelhas, ele precisa ir falando e as ovelhas vai seguindo pela voz do pastor. Só que, assim como em qualquer profissão, todo mundo envelhece, todo mundo cansa e aposenta, né? Isso também na nossa época, naquela época não tinha aposentadoria, né? Apesar que hoje a gente aposenta, mas está aposentando lá com 150 anos, né? Então, mas tem aposentadoria. E quando um pastor ia aposentar, quando ele estava pensando em parar de trabalhar, o que ele fazia? Ele pegava um pastor mais novo, levava para trabalhar com ele, e eles por alguns anos trabalhavam juntos. Para quê? Para as ovelhas se identificarem com a voz do jovem pastor. Depois que as ovelhas se identificavam com a voz do jovem pastor, aí o pastor antigo podia abrir mão do seu trabalho, porque as ovelhas conseguiriam entender que aquela nova voz era a voz do seu pastor. Se houvesse uma mudança abrupta, as ovelhas não reconheciam a voz e não seguiam. Elas ficavam como ovelhas sem pastor, perdidas sem pastor. Porque aquela voz não era a voz que elas identificavam, elas perderam a voz de referência. Interessante, né? Como a cultura do cuidado se manifesta e eles precisavam criar formas. Então as pessoas eram não só treinadas na função, mas elas tinham que ser colocadas naquele papel de maneira gradativa. Manuel? Verdade. Verdade. De renda. Verdade. O Mané está falando da questão do tosquiar as ovelhas, né? Que tinha que tirar a lã das ovelhas, que era a sobrevivência econômica, né? Do pastor, que o pastor, enquanto profissão, ele sobrevivia, ele vivia da lã que as ovelhas produziam para poder fazer as negociações necessárias, as vendas. Verdade, a questão dessa relação de troca, vamos dizer, né? Que havia na figura do pastor. E aqui chega o texto, então, que Jesus vai falar sobre a multidão que está faminta, a multidão que precisa de atenção, e quando ele fala sobre isso, ele acaba identificando nessa necessidade do povo que elas estavam perdidas como ovelhas sem pastor, ou seja, essas pessoas precisam de alguém que cuide delas, que guie, precisa de alguém que proteja do ataque dos animais, precisa de alguém que dê a elas o que comer, né? Jesus identifica isso na vida das pessoas, e ele usa então essa metáfora de que as pessoas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus está enfatizando é que as pessoas precisam ser cuidadas assim como um pastor de ovelhas cuida das ovelhas, né? Cuidado. Dentro do texto bíblico, e eu queria pontuar isso,
nós temos uma visão dos discípulos. Porque quando a gente para ver a reação dos discípulos e as palavras de Jesus, nós vemos duas maneiras de lidar ou de enxergar o que está acontecendo de forma oposta. Jesus está preocupado com as pessoas. Jesus está preocupado com a multidão que está faminta, da multidão que está ouvindo ali a voz dele, que está querendo aprender, que está sedenta de conhecimento. Só que os discípulos estão preocupados com outras coisas, apesar das preocupações deles serem preocupações legítimas. Os discípulos não estão indiferentes para as pessoas, mas eles têm outras preocupações. E uma das preocupações dos discípulos é inclusive o tempo. Quando eles estão ali e o período da tarde está acabando, os discípulos viram para Jesus e falam assim: ó Senhor, a hora está avançada. Olha o tempo. Tem que mandar esse povo embora logo antes que escurece. Porque também não tinha iluminação pública, né? Não tinha poste para o pessoal voltar pelas trilhas, né? Escureceu, o breu. Já andou no escuro? Quantos dedão você arrebentou andando no escuro? No máximo 2, né? Que é o tanto que você tem, né? Mas quantas vezes você arrebentou o mesmo dedão, né? Você tem que andar no escuro, é perigoso. E os discípulos ficam preocupados. O tempo para eles é uma preocupação. E quantas vezes a gente também, ao invés de nos preocuparmos com as pessoas, às vezes estamos preocupados com circunstâncias ou situações, às vezes até com o próprio tempo. E o tempo é uma coisa que consome a gente, né? Você já se sentiu, parece que você está perdendo tempo? Você está conversando com alguém, aí você já começa a ficar nervoso, ansioso, fala: nossa, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que ir embora logo, eu tenho que não sei o quê, né? A gente já está preocupado com o tempo, né? Aí, precisava visitar fulano, não, mas estou sem tempo. Eu precisava ir no hospital ver não sei o quê, mas estou sem tempo. Nossa, o culto podia terminar logo, né? Eu preciso ir para casa, fazer a janta e dormir logo. A gente fica preocupado com o tempo, né? E o tempo às vezes vai pressionando tanto a gente, a noção do tempo, a preocupação com o tempo vai pressionando tanto a gente, que às vezes a gente deixa de cuidar das pessoas, dar atenção às pessoas, porque a preocupação nossa está com o tempo. Então, olha a visão diferente. Não é por maldade que os discípulos dizem isso, mas os discípulos falam isso porque o foco deles está diferente do foco de Jesus. Jesus, o foco está nas pessoas que precisam de pastor. Nos discípulos, podia até ter preocupação com as pessoas, mas a preocupação maior estava em como as pessoas iam se adequar ao que elas estavam vivendo ali, como é que elas vão lidar com o tempo se o tempo está acabando. Não só o tempo, mas eles se preocupam com o lugar. Eles falam para Jesus que o lugar é deserto. Versículo 35 continua nessa ideia. Ele fala assim, em declinando a tarde, que é a questão do tempo, né? Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Então, as duas preocupações presentes na frase dos discípulos: é deserto esse lugar, e já está avançada a hora. Ou seja, eles passam a atentar para a localização. Senhor, nós estamos fora da cidade, nós estamos no deserto, é um lugar inabitável. Como é que nós vamos continuar aqui? O sol está se pondo. Na hora que o sol terminar de se pôr, vai escurecer. E o que a gente faz com esse povo? Para onde que eles vão? Eles começam a ver os empecilhos, né? E com isso, eles não conseguem dar atenção às necessidades de fato das pessoas. E pensando nisso, quantas barreiras a gente, como os discípulos, a gente põe para as coisas, né? A gente às vezes põe barreiras por causa do lugar, né? A gente tem essa visão, às vezes, de que tudo é um problema, né? Tudo tem uma dificuldade, é muito longe para ir. O horário não é um horário bom. Mas o templo, né, a igreja fica num lugar muito, muito difícil de acesso. Foi o que eu pensei, pensamos junto. Não tem estacionamento. A gente põe, né? A gente vai sempre colocando barreiras em relação às coisas.
Mas isso é algo humano, porque há alguns anos atrás, eu não vivi nessa época, porque vocês sabem que eu sou novo, né? Eu estou com 32 anos. Não é para falar que é de ministério não, viu vocês? Só que imagine alguns anos atrás, e eu já vi vários templos assim, que o que tinha não era estacionamento, tinha aquelas argolas de ferro na calçada para amarrar o cavalo, né? As pessoas iam a cavalo, iam nas carroças, iam a pé, saía das casas rurais, porque das casas no campo, né, no meio rural, porque antes de ter esse êxodo urbano, das pessoas saírem do campo e morar na cidade, as pessoas saíam das suas casas lá no campo, às vezes iam a pé, passava 1 hora, 2 horas, para chegar na cidade, para ir no templo, para poder adorar a Deus, cultuar. Não tinha carro. Às vezes, quando começou a ter, às vezes uma família ou outra tinha condições de comprar, a maioria das pessoas não tinha, elas iam. Não tinha esse negócio, mas eu vou ter que rodar aí 10 quilômetros a pé. As pessoas iam, a gente hoje de carro, a gente fala, estou cansado. E quando o templo era em Jerusalém, é verdade, tinha que peregrinar, né, sair de uma cidade, 1 semana de locomoção a pé. Teve até o caso de Maria e José que foram adorar a Deus, na hora que eles estavam voltando, no meio do caminho, que se deram conta que Jesus não tinha vindo. Lembra do texto? Falou, nossa, cadê esse menino? Teve que voltar no templo, porque ficou lá. Ficou lá conversando com os líderes das sinagogas. E a gente, às vezes, a gente põe tanta barreira, mas isso tudo é dificuldade nossa, é a gente que cria. Porque quando a gente decide o que é importante de fato para nós, essas coisas são superadas. Mas a gente vai criando, né? Hoje não estou com vontade de dirigir. Você já acorda aquele dia que parece que... E olha que a gente tem tanto benefício hoje, né? A gente tem o carro, alguns têm o privilégio, não precisa nem pisar na embreagem para mudar de marcha, tem automático. Você vai tranquilo. Né? Mas a gente põe barreira do mesmo jeito, né? Se não tem essa, a gente cria outra, né? O lugar é deserto, não tem estacionamento, é muito difícil. Não, tem estacionamento, não chega, não tem lugar para pôr, está lotado. Olha como... Quanto mais mordomia, pior fica. É isso aí. Eu lembro de uma... Mas essas coisas acontecem em outras igrejas, viu, gente? Entre nós, não. Então, eu queria deixar claro isso aí. Mas eu estava pastoreando uma comunidade e a gente colocou os ares condicionados, né? Colocamos o ar-condicionado, tudo, e ar-condicionados bons. E tinha uma irmãzinha, uma senhora, que ela tinha um lugarzinho dela. Porque a gente sabe que na igreja, geralmente, a gente tem um lugarzinho da gente, né? A gente gosta daquele banco, daquele lugar, a gente acostuma com a visão daquele... É hábito, né? Você já chega... Isso aqui não tem problema não, viu, gente? Eu sei que vocês chegam, que a maioria senta no mesmo lugar. Né? O Mané está sempre ali com a Giovana. Às vezes é um banco para frente, um banco para trás, porque alguém chegou na frente e pegou. Né? Da dona Neide é sempre o terceiro. É o terceiro, né? A senhora ficou para trás. O que aconteceu hoje com a senhora? Mas a senhora está no quarto, né? É o quarto. Ah, tá, entendi. A senhora conta os que a senhora vê. Entendi. A senhora com 1, 2, 3. Fica 3 na frente da dona Neide. Entendi. Não, tá certo, dona Neide. E aí mesmo, né? Então, a gente tem esse hábito. E ela tinha o hábito de sentar no mesmo lugar. Só que, quando colocou o ar-condicionado, surgiu um problema que não existia. Qual que era o problema? A gente sabe que o ar-condicionado, ele vai passar mais por alguns lugares, até ele se espalhar pelo templo inteiro, certo? Então, vamos supor, se o ar-condicionado está ali, quem sentar aqui vai receber direto o ar, porque o ar ele é inclinado, ele vai jogar para baixo. Quem senta ali não sente tanto quanto quem sente aqui. Só que como o templo era um templo num formato de semicírculo, os ar-condicionados, eles ficavam quase que focados no mesmo ponto. E caiu no ponto da minha abençoada irmã. Aí, um domingo pela manhã, ar-condicionado ligado, ela, pastor, vem cá. Fui lá. Ela falou, pastor, está muito frio aqui. Eu falei, eu falei assim, mas está quente o dia, irmã. Ela falou, não, mas é por causa do ar-condicionado. Eu falei assim, nossa, é verdade, o ar-condicionado é para diminuir mesmo o calor, irmã.
e tal. Ela falou, então, mas eu estou passando muito frio. Aí eu olhei e falei assim, expliquei para ela, falei, sabe o que é? É porque o ar-condicionado, ele tem um ângulo, expliquei, e ele acaba descendo bem aqui. Se a senhora sentar nesse banco de trás, ou um pouquinho mais para lá, não vai pegar na senhora. Ela, com todo carinho, falou assim, pastor, mas aqui é o meu lugar. Eu falei assim, não, então tá bom. Ela falou assim, mas eu não quero esses ar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu explico para ela que não dá para tirar os 4 ar-condicionados onde estão, né? Levar uma fita. Aí eu fui conversando com ela, falei, olha, não, mas pensa bem, a senhora um pouquinho para lá, ou então traz uma blusa, porque... Ela falou, não, mas eu não quero trazer blusa, porque eu venho a pé de casa, é quente. Gente, não tinha acordo com ela, não tinha acordo. Aí eu falei assim, então a senhora vai precisar sentar um pouquinho fora dessa corrente de ar, e não sei, pastor, se for assim, eu não vou vir mais na igreja. Falou desse jeito, não vou vir mais na igreja. Eu falei, irmã do céu, a senhora não vai vir na igreja por causa do ar-condicionado? E eu falei assim, eu não posso desligar o ar-condicionado, porque... Olha, eu vou te contar, viu, deu trabalho. No domingo seguinte, acho que ela veio com blusa. Mas não saiu do lugar dela. Mas olha quantas barreiras alguns de nós criamos. Eu não vou. Por que você não vai? Por causa do ar-condicionado. O outro fala, eu não vou. Por que você não vai? Porque não tem ar-condicionado. Eu não vou porque está frio. Eu não vou porque está quente. Eu não vou. O lugar, a gente vai criando tantas barreiras. E olha quantas dificuldades já houve, que as pessoas venceram, como eu estava falando, saíam a pé de casa, rodavam tantos quilômetros para ir no templo, e a gente hoje, com tanta facilidade, a gente continua com a mesma visão de colocar empecilhos. Sair da, como é que fala, da linha, da reta. Mas tem gente que tem dificuldade, né, gente? Tem gente que, esse aqui é o meu lugar, sempre sentei aqui. Não, pastor Alex, a igreja aqui vai fazer 150 anos que vem, faz 149 que eu sento aqui. E a gente vê isso mesmo, se as pessoas vão criando empecilhos por causa do lugar. Uma outra visão dos discípulos, eles estavam preocupados com o número de pessoas. Quando eles veem a multidão, eles estavam preocupados, no caso deles, que era muita gente. Tem muita gente, o que a gente vai fazer com esse tanto de gente? É gente demais. Tem que mandar esse povo embora, porque não vai ter nada para a gente servir para esse pessoal comer aqui, eles precisam ir embora, está escurecendo, o lugar aqui é deserto, não tem lugar para comer, manda essa turma embora, que é muita gente. Né? Eles começaram a pensar focado no número de pessoas que tinham. O que também, às vezes, se torna barreira para muitas pessoas, ou é porque é muita gente, ou é porque é pouca gente. Né? Quando tem muita gente, fala, nossa, era gente demais, tá louco, muita gente não dá conta. Aí você vai num lugar que tem pouca gente, é pouca gente demais, aqui não tem ninguém, está desanimado. Sabe quando você sempre vai encontrando um motivo para reclamar, para ver problema? E os discípulos estavam exatamente desse jeito, né? Eles olhavam e a perspectiva deles era sempre encontrar um problema. Ou era porque o horário não estava bom, ou porque o lugar não estava legal, ou porque o número de pessoas não atendia a expectativa deles. Então, nessa perspectiva, a gente acaba perdendo a qualidade do cuidado com as nossas relações. Mas, por outro lado, se essa foi a visão dos discípulos, a visão de Jesus foi totalmente diferente. O que Jesus fez? Qual que foi a visão de Jesus? Uma das primeiras coisas que eu vejo aqui no texto sobre a postura de Jesus diante de tudo isso, é a visão de alguém que se compadece. O texto vai dizer que Jesus viu uma multidão e compadeceu-se deles. Jesus, olha só o versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ao invés de Jesus olhar como os discípulos, o lugar, o horário, o número de pessoas que tinham, quando Jesus viu, Jesus não atentou, não se preocupou com essas coisas. Jesus se preocupou com elas e se compadeceu de fato, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus nutriu o sentimento de compaixão
se compadeceu das pessoas que estavam ali. Essa é a figura, essa é a ação de Jesus que nos ensina que, ao invés de ficarmos tão preocupados com a infraestrutura, ficarmos preocupados com as dificuldades do meio em que nós estamos inseridos, que nós possamos, de fato, ficar preocupados com as pessoas e nos compadecer delas. Nos compadecer das pessoas que estão desnorteadas, das pessoas que estão tristes, das pessoas que estão preocupadas, das pessoas que estão ansiosas. É compaixão com as pessoas perdidas, né? A pessoa que não sabe o que fazer. A gente tem que se compadecer das pessoas. Essa é a visão pastoral da vida da igreja, é se compadecer. É olhar para a pessoa e falar, nossa, a pessoa está passando por um momento difícil e eu estou aqui para ajudá-la, né? Para ser um apoio. Então, é se compadecer. Além de se compadecer, o que eu acho interessante, e eu preciso pontuar isso, é que Jesus, ele não só se compadece, ele não só tem um sentimento de empatia por aqueles que estão sofrendo, mas Jesus também faz algo prático, né? E ele tem uma solução, e uma solução muito clara, uma solução muito objetiva, porque tem momentos que, para demonstrar cuidado com as pessoas, a gente precisa sair do campo teórico e fazer uma ação prática. Jesus se compadeceu. Se compadecer é, de fato, você ver a dor e o sofrimento e você ter uma sensação que toma o seu coração, na qual você lamenta pela situação que o outro está vivendo e você quer ajudá-la de alguma forma. Você se compadeceu. Mas entre ter esse sentimento e colocar a mão na massa, tem uma diferença, né? Porque tem hora que a gente se compadece das pessoas, mas a gente às vezes não faz nada, né? A gente fala, puxa vida, judiação, a situação que aquela pessoa está. Mas a gente, vida que segue. Aqui não, Jesus, ele não só se compadece, mas ele procura algumas coisas para fazer. Entre elas, ele ensina, né? A palavra aqui ensinar, é transmitir um conteúdo que pudesse ajudá-las. Ele começa a ensinar, essa é uma forma que Jesus encontra de demonstrar de maneira prática a sua compaixão. E não só isso, mas também ele toma algumas medidas práticas para que as pessoas pudessem posteriormente se alimentar. Então ele ajuda elas nesse processo, uma coisa prática. Então, trazendo para nós, além da compaixão, tem momentos que a gente precisa encontrar formas de ajudar as pessoas de maneira prática. É como se a gente se compadecesse de quem passa frio e orasse por quem passa frio, mas a gente não dá o cobertor, né? Você fala assim, a pessoa está passando frio, você fala, nossa, mas você está sem blusa nesse frio? Eu não tenho blusa. E a gente às vezes tem 6 blusas, 10 blusas, 15 blusas, tem blusas que nem usa. Mas você fala assim, vou orar por você, tá bom? Que Deus te esquente. Às vezes a gente tem que pegar a blusa e falar, não, está aqui, ó, leva. Né? Vai lá. Porque mostra esse cuidado. Né? E isso em várias áreas da nossa vida. E Jesus demonstra essa prática de um pastor que cuida das suas ovelhas. Uma outra coisa que Jesus faz é não só atender a necessidade de maneira prática, mas é mostrar o seu amor por essas pessoas, fazendo-as participativas. As pessoas, elas participam daquilo que Jesus faz. A Bíblia vai dizer que Jesus ordenou a que todos eles se assentassem em grupos sobre a relva verde, e assim eles fizeram, e repartiram-se em grupos de 100, 100, 50, 50. Jesus não só faz algo em favor deles, mas Jesus permite que eles também participem desse processo. As pessoas se sentem parte. Porque uma das coisas que é necessária, que nós precisamos entender, é que uma das formas de ajudar as pessoas é também mostrar que elas têm condições, capacidade e são responsáveis pelas suas próprias vidas. Talvez vai ter momentos em que as pessoas estão numa situação crítica, de enfermidade mesmo, às vezes enfermidade física, em alguns momentos de saúde mental, em que as pessoas não têm reação. E aí nós precisaríamos ajudar de uma maneira mais intensa essa pessoa. Mas tem momentos em que as pessoas têm condições de fazer algo, mesmo estando um pouco desmotivadas, abatidas, que elas precisam ser participantes, porque isso ajuda, inclusive, elas a recuperar a autoestima, a recuperar a confiança. Porque tem pessoas que passam por momentos tão difíceis que elas perderam
a confiança em si mesmas, elas se sentem incapazes, incompetentes. E essa ação de Jesus de atender a necessidade, mas de responsabilizá-los também, de maneira participativa, é algo que demonstra cuidado. Sempre no seminário, a gente sempre, assim, os professores que ensinavam muito numa questão de uma teologia mais prática, né? A gente chama, a teologia, no estudo, a gente divide ela em campos, né? Por exemplo, você tem a teologia bíblica, que a gente trabalha com temas como a exegese do texto, o contexto histórico, social. Você tem a teologia sistemática, que pega os pensamentos no decorrer da história da igreja e divide em temas, e o que cada teólogo pensou, como ele elaborou, entra bastante a questão filosófica do pensamento. E você tem a teologia prática. A teologia prática, ela já vai para esse campo que a gente chama de praxis pastoral. O que é a praxis pastoral? A praxis, ela fala sobre a sua reflexão, ação e reflexão de novo, é um processo. Por quê? Porque você constrói um conteúdo, você pensa, você cria uma ideia, mas você não pode ficar na ideia, você tem que ir e executar aquilo. Quando você vai e executa, na prática, você aprende novas coisas e você talvez vê que algumas coisas teóricas não faziam sentido. Aí você volta de novo para um processo de reflexão, baseado no pensamento anterior e na sua experiência da prática do que você pensou, e você reconsidera aquilo. E você refaz o processo tudo de novo. Então ele não tem fim, isso é prática pastoral, né? Então, por exemplo, um sermão pregado, um ensino elaborado, eu vou para o dia a dia e vivencio aquilo, e depois que eu vivencio, eu volto para repensar o que eu coloquei. Isso é prática pastoral, que vai para a área do aconselhamento, vai para a área da ação social e tudo mais. E quando nós falávamos muito dessa questão da prática pastoral, uma das coisas que os professores dessa perspectiva teológica trazia muito para a gente, é que nós precisamos tomar o máximo de cuidado possível para que nós não sejamos aqueles que agem de uma maneira paternalista, no sentido de ajudar as pessoas de tal forma que nós a tornemos dependentes da gente em todos os aspectos, e elas não sejam motivadas, ensinadas, instigadas a serem protagonistas da sua própria vida. É você tornar a pessoa dependente de você, e você fazer isso propositalmente, inclusive. Aí a pessoa, tudo que ela precisa, tudo que ela vai fazer, ela precisa de você, para resolver para ela. Porque isso é paternalismo. Isso acontece no meio religioso. Como a gente está falando de pastores, você já viu pessoa fazendo isso? Você vai numa igreja, o adolescente está na igreja, ele resolve namorar, o que ele tem que fazer? Tem que pedir autorização para o pastor, não é nem para o pai e para a mãe. Quem decide se seu filho vai namorar ou não é você. E o duro que às vezes você vai falar que não e vai namorar do mesmo jeito, viu? Aí tem igreja que você para namorar, você tem que pedir para o pastor, se o pastor fala, não dou minha bênção para você namorar. Ah, tomar juízo, pastor doido. Mas olha as coisas, isso é paternalismo. A pessoa às vezes vê que no trabalho não está bom, ela pensa em sair, e ela vai ver com o pastor se ela pode sair do serviço ou não. É ele que determina, é um paternalismo. Sabe, a pessoa ela não tem autonomia sobre a sua vida, ela precisa da palavra daquele líder, né? Eu ia falar daquele ditador, né? Apesar que cabe também, para definir sua vida, e não é assim. A gente tem que ajudar, orientar, aconselhar, dar os princípios bíblicos, mas a pessoa ela tem que ser protagonista da vida dela. Mas se ela errar, Deus vai corrigir, vai instruir, ela vai aprender com o erro, Deus vai renovar, vai fortalecer, mas ela tem que ser protagonista. Até porque nenhum líder vai acertar em tudo, até mesmo se você seguir a orientação do líder, pode dar errado, e você vai colher as consequências da decisão errada. Então, a gente precisa aprender com Jesus que as pessoas elas precisam ser participativas em todo o processo. E por fim, já que o sino tocou, Jesus foi providente. O texto bíblico vai dizer que todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. De 5 pães e 2 peixinhos, recolheram 12 cestos cheios. E todo mundo comeu bem. É quase um junta-panela nosso aqui da IP de Mojimirim. Todo mundo come e ainda... A gente tem que ver com o que ficou, fazer o que ficou.
as pessoas viram a ação providente, ou seja, quando Jesus, como pastor, cuida das suas ovelhas, ele atende à necessidade de cada um e faz infinitamente mais do que cada um de nós precisamos. E se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós não vamos resolver os problemas de todas as pessoas, obviamente, porque nós somos limitados, mas nós vamos ver a provisão de Deus na vida de todas as pessoas pela graça dele, porque o Senhor é um Deus de provisão, é o cuidado que nós precisamos ter. Portanto que, assim como os pastores do primeiro século guiavam as ovelhas para poder levá-las ao lugar de refeição, de alimentação, proporcionavam a comida, cuidavam das feridas, protegia dos ataques dos animais selvagens, que nós possamos também cuidar das pessoas e nos preocuparmos com o bem-estar delas na sua relação com Deus e no mundo em que elas vivem. E que Deus nos ajude com isso, que nós, ao invés de focarmos nas circunstâncias e nas dificuldades, criando empecilhos e problemas, como foi a cosmovisão dos discípulos, que nós possamos focar na graça de Deus, no amor de Deus e ver dia após dia crescimento, amadurecimento na vida das pessoas. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs aqui, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o supremo pastor, o pastor que dá a vida, que deu a vida naquela cruz em nosso favor, nós que somos suas ovelhas. E aqui, Pai, como igreja do Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos ajude, através do discernimento que só o Teu Espírito Santo pode nos dar, para que sejamos uma igreja cuidadora, uma igreja que ama, uma igreja que acompanha, protege e ampara as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. E que em tudo, ó Pai, possamos seguir a Sua boa e perfeita vontade. Sê conosco, ó Deus. É o que pedimos a Ti aqui nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai.